Bom, nós vamos passar agora então para outro tipo de pronome, que são os pronomes possessivos. São aqueles pronomes aí que indicam a posse, que indicam a quem pertence algo, ok? São bem simplesinhos de trabalhar, são bem fáceis de entender, tá? Não há nenhuma dificuldade em usá-los. Creio eu que todos, né, têm muita facilidade na hora da escrita também com isso, porque também faz parte do nosso uso corriqueiro, ok? Nós vamos chegar aí na única questãozinha no final, mas vocês vão entender que também é muito simples de resolver, certo? Quais são os pronomes possessivos? Assim como os pronomes pessoais e de tratamento, eles também flexionam em pessoa e número, ok? Quais são? Nós aprendemos primeiramente os pronomes do caso reto, os pronomes pessoais, por um motivo muito simples. Todos eles, todos os demais pronomes vão fazer uma relação direta com os pronomes pessoais. Então, para cada pronome pessoal, eu tenho um possessivo, eu tenho um demonstrativo, eu tenho um relativo e assim por diante. Por esse motivo, nós vamos falar a todo tempo do pronome pessoal, mesmo quando se tratar de outros, ok? Bom, nos possessivos, nós temos na primeira, segunda, terceira pessoa, quando a gente se refere, né, dos pronomes pessoais. Para a primeira pessoa, meu, minha, meus, minhas. Para a segunda pessoa, teu, tua, teus, tuas. Para a terceira pessoa, seu, sua, seus, suas. Para plural, nosso, nossa, nossos, nossas, vosso, vossa, vossos, vossas, seu, sua, seus, suas. Então, nós temos a mudança de número, de pessoa e de gênero também dentro dos possessivos, ok? Quando eu me refiro, então, né, meu masculino, minha feminino, ok? Qual que é a diferença? O pronome possessivo, ele vai concordar em gênero, em pessoa, em número, tá? Com a pessoa que fala, mas ele vai concordar em gênero com a coisa, o objeto ou o ser possuído, ok? O ser pertencente, tudo bem? Então, por esse motivo nós temos meu e minha. Por quê? Eu posso ter meu lápis, não é? Mas eu tenho minha bola, ok? Independente de a pessoa que está falando ser um homem ou uma mulher, ser pertencente, né, ao gênero feminino ou masculino. Essa concordância vai acontecer então com o objeto, né, o ser, a coisa possuída, tá certo? Bem simples de compreender. Bom, qual que é o único cuidado que nós devemos ter então com o pronome possessivo? Principalmente no vestibular. A ambiguidade na hora da escrita, tá? Por que só na hora da escrita? Porque na hora da escrita eu preciso de um contexto muito bem esclarecido para que não haja, para que não aconteça uma ambiguidade que não possa ser desfeita, ok? Na modalidade falada, né? Na nossa fala, na modalidade oral, essa ambiguidade acaba não sendo tão complicadora, porque nós temos, né, a oportunidade de arranjar, nós temos o contexto, tá, de pessoas falando que desfaz essa ambiguidade com maior facilidade. Agora, na escrita, esse cuidado precisa ser maior porque nós não temos como depois corrigir quando a gente fala de um vestibular, por exemplo, tá? Como assim? Não estou entendendo ainda. A ambiguidade que eu estou dizendo é quando nós escrevemos alguma coisa e nós criamos mais de um sentido para aquilo, ok? E quando a gente lida com pronomes, isso é importantíssimo porque ele afeta diretamente a coesão e a coerência de um texto.
Então, se eu gero ambiguidade, se eu faço, né, e sem querer, né, uma ambiguidade, isso pode atrapalhar todo o restante do meu texto, tá? E isso complica o entendimento. Complicando esse entendimento aí, né, é o que gera a incoerência e a falta de coesão dentro do meu texto, que é tão preciosa, né, num texto de vestibular, por exemplo, em qualquer redação, ou até mesmo nas respostas escritas, né, nas respostas abertas, na hora de explicar o que eu quero dizer aí, tudo bem? Como essa ambiguidade acontece nos pronomes? Ela vai acontecer principalmente com os possessivos, né? Quando eu tenho o pronome seu. Seu, sua, seus, suas. Quando, né, esse pronome aparece se referindo, né, dentro de uma frase que tenha mais de uma pessoa, ok? Duas ou mais pessoas dentro da minha oração. Como assim? O exemplo que eu coloquei aqui é muito simplesinho de compreender. João foi à casa de Pedro levar seu livro. A princípio, eu não vejo problema nenhum nessa frase. Mas, se nós formos parar para pensar aqui, qual que é a complicação que a gente encontra? Nós temos João e nós temos Pedro. E nós temos um livro, não é isso? Eu disse que ele foi levar o seu livro. Quando eu tenho o seu livro, eu estou me referindo ao livro de quem? Ao livro de João ou ao livro de Pedro? Vai ter alguém que vai dizer assim, é muito óbvio, ele foi levar para o João. Outros vão falar, não, o livro é do Pedro. Ele foi entregar o livro do Pedro, ele foi levar o livro do Pedro. Mas o João não podia, por exemplo, emprestar o livro para o João, para o Pedro, né? Então, essa é a ambiguidade que causa aí. Em alguns momentos fica muito claro que o livro é de alguém, em outros fica muito claro que o livro é do outro, tá certo? E qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Quando eu for usar esse tipo de pronome, eu reler a minha frase, ver se não causou essa ambiguidade e caso eu tenha, né, gerado essa ambiguidade aí, usar de alguns artifícios para que ela se desfaça, ok? E aí eu ponho, por exemplo, João foi à casa de Pedro levar o livro dele, ok? Levar o livro do Pedro, tá certo? E eu preciso utilizar aí outros corretivos, outros pronomes ou até mesmo outras palavras para indicar a quem pertence o quê, tá certo? Nesse caso, o que afetou aqui foi a coerência e a coesão direta dessa frase, porque a ambiguidade se estabeleceu, né, com as duas pessoas que se encontram aqui, ok? Esse é o único complicador aí que pode aparecer na hora da escrita do pronome. Fora isso, é bem simples de compreender como ele funciona e é bem fácil, né, de saber a quem ele se refere. Beleza? Então, tomar cuidado com a ambiguidade quando se referir, então, à terceira pessoa do pronome possessivo.